Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Academia que começa agora. O programa de hoje fala sobre os concursos públicos no Brasil. Quem apresenta a tese pra gente é a doutora em Direito Aline Salles Santos. Os concursos públicos no campo jurídico acadêmico. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, como requisito para obtenção do grau de doutora em Direito, orientado pela professora doutora Lúcia Penha Mussi Félix. E para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui o doutor em Sociologia e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Alexandre Veronese, e o doutorando em Direito pela USP, João Marcos Amaral. Obrigada, doutor Alexandre, pela sua presença aqui na Academia. Eu que agradeço. Obrigada, doutor João. Eu que agradeço. Bom, então vamos entender um pouco melhor o assunto de hoje. Confira um rápido resumo que a gente preparou para você. O estudo revela como a obrigatoriedade de aprovação em concurso público ou no exame da OAB para o exercício das profissões jurídicas tem relação direta com a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais. A autora ressalta a necessidade, inclusive no campo jurídico-político, de uma nova gama de estruturas e atores ligados à promoção dessas avaliações e à preparação dos candidatos. Doutora Aline, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, e falar de um tema tão bacana, concurso público, quem não se interessa por esse assunto, né? Em Brasília, né? Estamos na Meca. Vamos lá, qual que foi então o motivo? Por que você escolheu concurso público para abordar na sua tese? Bom, como professora de Direito, faz parte do meu dia a dia enfrentar esse tema com os alunos, né? Há muita cobrança dos alunos para uma preparação para esse fim dentro dos cursos de Direito. Os materiais usados para a preparação de concurso público também são muito utilizados por esses alunos. Então, me pareceu uma questão relevante a ser enfrentada, a se entender melhor essa relação entre a formação jurídica, dentro dos cursos de Direito, dentro da graduação especialmente, e essa formação mais voltada para os concursos públicos. Quais as relações a gente poderia encontrar entre esses dois âmbitos, né, que acabam repercutindo na formação jurídica de uma forma ampla. E você sente em sala de aula que tem vários alunos que estão ali justamente com foco no concurso público, às vezes não querem exercer, às vezes o direito só está ali mesmo com uma preparação? Muito, muito. Tanto os alunos que estão ali, né, interessados em concurso público, muitas vezes vêm já com um preparatório de concurso público, né, então vem fazendo essa discussão dentro de sala de aula, puxando para essa formação que ele tem extra-sala, mas também sinto muita falta dos alunos em sala porque não estão para estudarem para concurso, né? Principalmente nos semestres mais adiantados do curso, é muito comum o aluno simplesmente desaparecer ou estar ali com provas de concurso durante a aula, fazendo prova, lendo os livros, né? Perguntando, mas tá, esse tema, professor, então como que eu marco a questão tal que eu estou vendo aqui? Então, realmente, a graduação em Direito, sem dúvida nenhuma, sofre um impacto muito grande do mercado de concursos públicos. Na sua opinião, isso também reflete no mercado de trabalho? Diretamente, né? Depois da Constituição de 88, a gente tem um mercado de trabalho jurídico basicamente permeado pelos concursos públicos ou pelo exame da OAB. Ou seja, tirando a profissão de professor em Direito em universidade privada, todas as outras vão exigir a aprovação ou no exame da ordem ou no concurso público. Então, o concurso público e o exame da ordem passa a ser um filtro real, concreto, né, para a entrada no mercado profissional de Direito. Perfeito. E qual foi a metodologia usada no estudo, professora? Bom, ele é um tema, apesar de ser um tema de tanto impacto na nossa vida, ele não é um tema tão estudado no âmbito da academia. Verdade. Né? Ele no direito, principalmente, a gente encontra basicamente questões relacionadas ao controle judicial dos concursos públicos. Então, nesse sentido, além de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema dentro da área de direito, mas principalmente em áreas afins, né, como administração, psicologia, educação, também tive que me debruçar sobre uma pesquisa empírica, conversando com professores e pessoas que atuam nesse mercado de concurso público, e também permeando tudo isso muitos relatórios e estudos técnicos envolvendo a administração pública e os concursos, Perfeito. os poucos que tem sobre concurso.
Bom, bibliografia, você usou também uma vasta bibliografia, indicou alguns livros para a gente separou Exatamente. 3. Vamos ver agora quais são. Concurso Público e Constituição, de Fabrício Mota, editora Fórum. O Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu, editora Bertrand Brasil. Processos seletivos para a contratação de servidores públicos. Brasil, o país dos concursos? De Fernando de Castro Fontanha, editora Ministério da Justiça. Tem algum livro específico, Aline, que você queira dar um destaque? Bom, desses 3, o primeiro, ele está mais ligado a essa questão do controle judicial dos concursos públicos e foi importante porque é uma coletânea de vários autores que pensam o concurso a partir dos princípios do direito. O livro do Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, tem um texto específico que trata do campo jurídico, que foi a base, né, teórica para refletir a respeito dessa realidade. E o terceiro livro é um relatório de pesquisa do Pensando Direito, financiado pelo Ministério da Justiça, que o professor Alexandre Veronese, que está aqui conosco hoje, participa dessa pesquisa, né, da produção desse relatório, que me parece ser hoje o produto mais específico sobre concursos públicos do Brasil, que tem um retrato mais fidedigno dessa realidade. Então, foi um livro que me motivou bastante e foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Falta também bibliografia específica nessa área? Bastante coisa. E na pesquisa, mesmo em âmbito internacional, eu também não encontrei muita coisa a respeito, não, sobre essa questão de seleção para servidores. Claro que uma pesquisa é sempre uma possibilidade, Sim. Pode faltar outros elementos, mas não me parece que é um tema que haja um esforço de pesquisa muito grande, nem no âmbito nacional, com certeza, mas mesmo em âmbito internacional, parece ser uma área ainda que precisa de muita contribuição, de muito estudo. Diante disso, você pretende também publicar a tese? Ela está no momento de adaptação, né? Já está com uma editora contatada para esse ano a gente poder acessá-la. Bacana. Aline, então agora que a gente já entendeu o tema, fica à vontade para concluir a sua tese aqui para a gente. Bom, a tese ela partiu dessa visão mais normativa, né, de como os concursos públicos estão organizados no Brasil, com foco nos concursos públicos para as carreiras jurídicas, certo? Então, depois fizemos uma análise de como o concurso público repercutiu no âmbito da administração pública, então fazendo uma análise de como os concursos públicos impactaram tanto no executivo como no legislativo e no judiciário, fazendo uma comparação entre essas categorias, né, de servidores no Estado brasileiro. Passamos, então, para uma análise mais específica do referencial teórico, que tem como base a teoria dos campos do Pierre Bourdieu. E, por fim, a pesquisa mais empírica foi retratada no capítulo final. Como eu disse, foi feita uma pesquisa com professores de direito, tanto que dão aula em cursinhos, como que dão aula em graduação, bem como profissionais que atuam nas provas, né, nas avaliações de concurso público. E ali foi interessante perceber a relação que tanto o mercado de trabalho, né, os órgãos corporativos, como eles se relacionam com a educação jurídica e com os concursos públicos, né, e essa relação entre as pessoas que atuam nos concursos públicos, como que elas veem a graduação em ensino jurídico, né? Então, perceber que há, sem dúvida nenhuma, acho que o interessante do trabalho foi conseguir comprovar o que a gente sabe empiricamente na nossa vida de sala de aula, que há um impacto, sim, profundo da preparação de concursos na formação jurídica, né? Apesar da proposta de preparação para concurso ser tão diferente da proposta da formação jurídica, que se pretende interdisciplinar, humanística, né, e do concurso público de selecionar de forma democrática e meritocrática para determinadas funções na administração pública. Então, me parece que a gente consegue ver que nem a educação jurídica está conseguindo dar conta dessa proposta que ela se propôs a cumprir, né, de uma formação mais abrangente. Os concursos corroboram uma seleção bastante positivista, bastante ciclopédica, certo? E, nesse sentido, a preparação para o concurso acaba fazendo com que a educação jurídica se curve a ela, acabe não tendo possibilidades de
desenvolver isso de forma autônoma. E aí aparece justamente essa disputa dentro do campo, ou seja, a emergência dos concursos públicos com essa amplitude, com essa abrangência, com essa força econômica, inclusive, que eles dispõem, né? Acaba influenciando, mantendo o curso de Direito refém dessa seleção. Professor, um minutinho, então a gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco tem debate, não saia daí. O Academia está de volta e agora a gente começa o debate com o doutor em Sociologia, Alexandre Veronese, e o doutorando em Direito, João Marcos Amaral. João, começa com você? Pode ser. Professora Aline, na obra Princípios do Governo Representativo, o professor Bernard Manin, ele desafia o aspecto isonômico igualitário do fenômeno eleitoral, dizendo que os eleitores, né, e isso trazido, né, ao fenômeno eleitoral por meio das pesquisas qualitativas, né, eles buscam qualidades pré-determinadas nos candidatos, né? E aí ele diz, bom, então essas qualidades não estão disponíveis para todas as pessoas. Você acredita que esse mesmo fenômeno impacte o fenômeno do concurso público? Professor João, eu acho que isso apareceu bastante claro nessa pesquisa e corroborado também por esse relatório, né, produzido pelo Ministério da Justiça junto com a FGV e outras instituições, no sentido de que fica claro que a preparação para os concursos é para fazer prova. E essa prova, ela tem determinados saberes, determinados valores que são cobrados ali, né? Que são valores dentro do que, né, o Bourdieu vai falar do arbitrário cultural, ou seja, são valores que quase naturais, né? O que é cobrado é quase como se todos pudessem atingir, tem um valor em si, mas que, na verdade, estão ligados a determinadas características econômicas, sociais, a determinado capital cultural que não é todo mundo que dispõe, né? Então, o que é pedido no concurso está ligado bastante à memorização, a um saber enciclopédico, a um direito, no nosso caso, né? Um direito positivo e dogmático. E, portanto, a pessoa que pretende fazer o concurso, ela tem que ter essas qualidades. Não necessariamente uma qualidade vinculada às funções para quais esse concurso seleciona. Então, hoje a gente vê claramente que os aprovados para concurso são aqueles, principalmente os concursos, né, que há uma concorrência maior, são aqueles que se dedicam à aprovação para o concurso. Então, precisam de algum tipo de apoio econômico, familiar, para se dedicar a isso, né? Então, essa característica de isonomia, ela se perde nesse sentido, que não há uma preocupação em selecionar exatamente para o que vai ser feito e com base na diversidade, né, em valores plurais. Há determinados conhecimentos, determinados valores que são o objeto. Tanto que o projeto de lei que tramita da Lei Geral de Concursos Públicos tem uma das propostas que é muito questionável, que é exigir prova de múltipla escolha em todos os concursos, né? Então, isso mostra claramente que você tem determinados valores e conhecimentos que esses vão ser cobrados. Então, a isonomia se perde nesse sentido. É isonômico dentro daquelas características. Quem não conseguir ter naturalmente ou possibilidade de adquirir aquelas características, ele tem uma certa dificuldade em ultrapassar essa barreira, né, da seleção. Doutor Alexandre? Obrigado, Aline, pelo convite para estar aqui debatendo esse tema da sua tese, que eu já li, eu gosto, enfim, toda. E aí, a partir disso, eu queria te perguntar, eu acho importante te ouvir nisso, a gente está discutindo no Brasil hoje a reforma do ensino jurídico. Tem um debate, isso está na mídia, a Ordem dos Advogados foi interveniente. Eu queria... o diagnóstico central é de que o ensino jurídico ele não prepara, né, os bacharéis para a vida profissional, que tem uma deficiência na formação profissional. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque parece algo paradoxal, né? Uhum. Que se o ensino jurídico está preparando para o concurso público, né, e esse é o seu diagnóstico, né, ou seja, cada vez mais a gente sofre com essa demanda, né, como, na verdade, o outro diagnóstico feito pelas corporações, pela Ordem dos Advogados, é de que o ensino jurídico é ruim para a formação profissional. Como pode? E
também gostaria de saber a sua opinião sobre se você tem alguma ideia de alguma alteração que pudesse ser feita nesse paradigma para alterar, né, a nossa regulamentação. O professor Alexandre esteve presente na minha tese, que eu agradeço novamente estar aqui podendo discutir contigo. Bom, a gente sabe que a educação jurídica ela está, né, numa crise já de muitos anos, né? Alguns autores apontam que o ensino jurídico nunca saiu da crise. E o exame da ordem, os próprios concursos públicos se apoiam também nesse diagnóstico, né? Ou seja, é necessário fazer um filtro rigoroso porque a educação jurídica não dá conta disso. Mas aí vem justamente a educação jurídica, ela precisa, né? Qual é o papel dela na formação profissional propriamente dita? Então, eu acho que aí há, sim, uma disputa mesmo pelo campo que entra a preparação para o concurso, a docência em direito propriamente dito, que é um campo, né, emergente, digamos assim, de profissionais da docência jurídica, e essa questão da formação profissional. Sem dúvida, a OAB sempre teve ligada a essa preocupação da educação jurídica no Brasil, mas, mais recentemente, outras corporações profissionais também vêm atuando mais diretamente na formação jurídica, né? O Ministério Público no Rio Grande do Sul, com uma faculdade de direito ligada à Associação do Ministério Público, as próprias escolas de magistratura oferecendo cursos de pós-graduação, lato e estrito sensu. Então, há uma disputa justamente por esses espaços de formação que abrange essas três categorias, certo? Eu entendo que não é possível avaliar a educação jurídica pela inserção profissional. Nós sabemos que a educação, o bacharel em direito, ele deve ter uma formação generalista, humanista, múltipla e não vinculada a determinadas profissões, né? Então, essas profissões, elas podem e devem participar da formação desse profissional. E, nesse sentido, me parece bastante complicado manter essa forma de relação, que é basicamente de selecionar o produto final, né? Então, a OAB faz o exame e quer que nós tenhamos um advogado pronto para passar nesse exame. Uma magistratura, o Ministério Público faz os concursos, sabendo que sequer eles conseguiram colocar em suas carreiras a obrigatoriedade de um curso de formação, né, para depois para o exercício profissional. Então, me parece uma posição muito cômoda. Você joga a culpa, né, na educação jurídica, que não está dando conta, portanto, dos docentes, né, do campo específico acadêmico jurídico, fazendo apenas uma seleção final nesses moldes, né, com esses valores, e se isentando de qualquer participação na formação especificamente desse profissional, quer seja durante a graduação, quer mudando a forma de seleção, que poderia incorporar, de repente, né, alguns elementos da formação, e quer seja depois da seleção, incorporando a essa seleção cursos de formação como parte do processo de seleção, né? Não adianta nada, no meu ver, ter um curso de formação depois que o concurso já está finalizado. Você está aprovado, agora você faz um curso de formação. Tá. Né? E aí? Então, me parece que uma proposta que vem no estudo de vocês, que está ligado mais diretamente ao concurso, não faz essa relação com a educação jurídica, mas que me parece bastante adequada, é uma exigência maior de cursos de formação, né, vinculados aos concursos, além de uma reformulação das provas propriamente ditas, mas cursos de formação mais vinculados ao exame e ao concurso, né, como parte desses concursos. Eu acho que ainda é possível pensar em outras maneiras que pudessem incorporar a graduação, porque a ideia de provocar, de estimular vocações me parece interessante, né? As profissões jurídicas são muito diferentes entre si no que diz respeito ao seu exercício, aos valores que ela professa. Então, me parece que esse despertar de vocações ao longo da graduação, incorporando esses instrumentos, esses mecanismos para a avaliação, me parece que pode ser algo interessante também,
né? Professora, a senhora coloca muito bem no seu trabalho como a Constituição de 88 buscou uma burocracia estável e qualificada e como isso impactou o mercado e até criou um mercado próprio de concursos públicos, né, atrelado à parte preparatória, os cursinhos preparatórios, né, para esses próprios concursos públicos. E a senhora demonstra também muito bem como esses cursinhos preparatórios, em muitos casos, acabam impactando o próprio ensino da graduação. E me chamou a atenção, na parte da sua pesquisa empírica, uma professora, né, que dá aula tanto em cursinhos preparatórios como em cursos de graduação, e ela respondeu a sua pergunta dizendo que as aulas eram as mesmas, tanto no curso preparatório, né, como na aula de graduação. A partir disso, a senhora conclui, né, que, na realidade, os concursos públicos não têm um impacto tão relevante no âmbito jurídico-acadêmico. O que eu te perguntaria é o seguinte, o fenômeno dos concursos públicos, da preparação dos concursos públicos, eles não levam a um amesquinhamento da formação jurídica no âmbito da graduação, porque afastam uma verticalidade, uma interdisciplinariedade e acabam indo para essa formação enciclopédica? Então, eu acho que eles acabam tendo impacto no sentido de não permitir ou dificultar em muito que a educação jurídica possa buscar e cumprir o seu papel, né? Uma vez que a gente sai de uma situação, né, que o diagnóstico na década de 80, início da década de 90, era de uma crise jurídica por um direito meramente reprodutivo, dogmático, que não havia interdisciplinariedade, que não havia pesquisa, e isso se tentou modificar por meio das regulamentações, né, das diretrizes curriculares, 94, 2004, trazendo trabalho de conclusão de curso, as horas complementares, né, a própria titulação dos professores, né, daí já em nível mais macro de toda a educação superior. Então, houve uma tentativa, pelo menos no âmbito normativo, né, de buscar um curso de direito que conseguisse dar respostas mais efetivas a uma sociedade em processo de transformação, de democratização, né? Nesse sentido, me parece que, na realidade, os cursos de direito não conseguiram avançar concretamente. E justamente aí que eu acho que os cursinhos, né, os concursos de uma forma geral e a preparação para eles acabam influenciando, impedindo que essa mudança ocorra, né, impedindo ou pelo menos dificultando muito, na medida em que há uma exigência ou uma demanda muito grande dos alunos para que não ocorra uma mudança muito radical nessa forma de ensino, para que o ensino continue sendo um ensino de transmissão, de conhecimento, né, dividido em disciplinas específicas, que a pesquisa e a extensão é um apêndice que não é importante. Então, ela reafirma valores que a educação jurídica, em tese, está buscando reverter. Então, você tem esses valores trazidos nas normativas, mas uma realidade altamente pressionada por esse antimovimento. Então, eu acho que, nesse sentido, a influência ela é muito grande para não permitir que haja essa mudança desejada e indicada, né, tanto pelas normativas como pelo profissional docente. A gente tem mais um minutinho, então, para uma rápida pergunta, doutor Alexandre. Aline, eu queria que para você fazer esse fechamento, né, ou seja, como a gente poderia emancipar o conhecimento jurídico dessas amarras, seja do praxismo profissional, que é um tipo de conhecimento, seja desse direito de concursos, que é um outro conhecimento também. É verdade, também é bem colocado. O direito do concurso não é necessariamente o direito da prática. Professor Alexandre, eu acho que uma possibilidade é isso, né? Tornar o curso de direito um curso de direito, delegando a formação profissional, ou pelo menos acentuando o papel de formação profissional para as instituições profissionais. E isso só seria possível se a gente pensasse numa reformulação do próprio exame e dos concursos. E nesse sentido, para fechar, eu acho que é muito importante a academia se debruçar sobre esse tema, porque um ponto que eu senti claramente é isso. Há uma crítica a esse sistema de concurso, a forma que ele acontece, mas a
pouco interesse da academia intervir diretamente para trazer propostas, críticas sobre esse sistema. Então, a gente também tem que assumir esse papel. Tá certo. Aline, nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz. O tema é muito bacana, rendeu um debate ótimo. Obrigada, doutor Alexandre. Eu agradeço sempre. Obrigada, doutor João. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e você também pode apresentar sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.